Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A ONU apresentou uma cartilha para governos, plataformas, meios de comunicação e pelas próprias Nações Unidas para combater a desinformação online. Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas disse que os princípios marcam um caminho claro, enraizado nos direitos humanos, inclusive os direitos à liberdade de expressão e opinião. A organização propôs no ano passado o desenvolvimento de uma espécie de código de conduta que serviria de referência nesta área. Depois de consultar vários atores do setor, o documento publicado nesta segunda, que não é vinculante, enumera 5 princípios fundamentais: confiança e resiliência social, meios de comunicação social independentes, livres e pluralistas, transparência e pesquisa, empoderamento público e incentivos positivos. A ONU espera que as diretrizes sejam aplicadas pelas plataformas dos meios de comunicação, pelos governos e pelas próprias Nações Unidas. Ainda que alguns estados sejam acusados de serem eles próprios fontes de campanha de desinformação, o documento se concentra especialmente nas grandes empresas de tecnologia que permitem a divulgação destas mensagens por meio de redes sociais e motores de busca. O documento também pede que as agências de publicidade se envolvam, unindo forças quando necessário, para exigir transparência das plataformas em relação à cadeia de publicação de anúncios. A produção global de plástico cresceu mais do que a de qualquer outro material e aumentou 4 vezes nos últimos 30 anos. A produção global de plástico deve dobrar até 2060. O descarte aumentou no mesmo ritmo e bateu 450 milhões de toneladas por ano. Quase 40% dos resíduos vão parar em lixões e na natureza. E apenas 9% do plástico descartado no planeta é reciclado. O restante deste material é queimado ou enterrado. E outra parte vai parar na natureza, gerando poluentes químicos que contaminam o ar, o solo e a água. Além disso, produzem gases de efeito estufa ligados à crise climática. O plástico revolucionou a vida moderna, mas ao mesmo tempo se tornou um grande problema. Vítima do seu próprio sucesso, o plástico está presente nos carros e aviões, nos hospitais, nas escolas e na metade das embalagens de bens de consumo, da água, do shampoo, dos produtos de limpeza. E após o uso, todo esse plástico vai para o lixo, porque essas embalagens foram projetadas para o descarte e não para a reutilização ou reciclagem. Mas, felizmente, as empresas estão começando a acordar para esta questão. O tema entrou na pauta da Organização das Nações Unidas, que prevê para este ano um tratado global de combate à poluição plástica, apesar das reticências de países produtores de petróleo. Esse jogo de forças de gigantes tem como pano de fundo questões técnicas, como as diferentes propriedades e aditivos dos muitos tipos de plástico que têm impacto nas nossas escolhas e práticas do dia a dia. Enquanto pesquisas e preocupações avançam, tem gente de olho em novos materiais que possam substituir o plástico e que possam torná-lo compostável ou biodegradável na prática. O tempo ruim está prejudicando a agricultura no mundo inteiro e o reflexo é sentido também nos preços dos alimentos. As temperaturas recordes nas principais regiões de cultivo do mundo atrasaram o plantio e prejudicaram as culturas em desenvolvimento à medida que o impacto da mudança climática se intensifica, com vastas áreas de terras agrícolas na Rússia, China, Índia e Estados Unidos passando por condições extremamente quentes e chuvas abaixo do normal. Os preços globais do trigo saltaram para uma alta de 10% em maio, depois que o clima adverso reduziu os rendimentos da safra em maturação na Rússia, o maior exportador. O clima quente no sul da Rússia afetará as colheitas devido à falta de umidade no solo, com menor precipitação e calor também esperados nos Urais, na Sibéria Ocidental e na Transbaicália. É o que informou o Centro Hidrometeorológico da Rússia em sua previsão. O sul e o leste da Ucrânia também registraram um clima quente e seco entre 1º de maio e 10 de junho, com a seca prejudicando o desenvolvimento das colheitas de inverno e primavera em partes das regiões de Kharkiv e Donetsk.
O mês de maio na Ucrânia acabou sendo um dos mais secos dos últimos 30 anos, o que em particular na primavera em Zitomir o granizo resultou em danos às culturas de milho, soja e girassol. Nos Estados Unidos, um dos principais exportadores de alimentos, o calor intenso tomou conta de partes da costa leste, enquanto as chuvas excessivas na principal região de cultivo do meio-oeste e as previsões de mais tempo úmido aumentaram os temores de enchentes. O foco está mudando de calor para o excesso de chuva, o que pode resultar em inundações nas áreas produtoras de milho e soja, especialmente no meio-oeste superior. Já na Ásia, a expectativa é de que as chuvas abundantes aliviem a severa seca em partes da China, um dos maiores compradores de soja. Com isso, o país deve se recuperar, impulsionando a agricultura como o maior exportador de arroz do mundo e principal importador de óleo comestível. A China espera que o clima fique normal ou ligeiramente acima do normal no período de julho a setembro, o que será benéfico para as plantações. Enquanto isso, o clima na Austrália segue normal, com algumas áreas recebendo chuvas acima da média, aumentando a previsão para a safra de trigo. Enquanto para a Argentina e Brasil, a expectativa é de clima normal nos próximos meses. Considerado ameaçado e até extinto, biólogos e especialistas reintroduzem o esturjão do Atlântico nas águas suecas. 100 peixes foram os primeiros a serem soltos. Várias espécies de esturjão são capturadas por causa de suas ovas, que são processadas como caviar. Cerca de um século depois de terem desaparecido do país, biólogos e especialistas reintroduzem o esturjão do Atlântico nas águas suecas em Gunkalv. Estou esperançosa porque é realmente algo de bom que estamos conseguindo. É um bom começo. 100 exemplares não constituem uma população, mas com o trabalho contínuo construiremos uma população forte. Continuaremos a trabalhar para restaurar o rio e restaurar a área costeira. Os peixes foram trazidos de um criadouro na Alemanha para ganhar a liberdade no rio Gotha, ao norte de Gotemburgo. O esturjão do Atlântico é considerado ameaçado e até extinto em muitos de seus habitats naturais. É uma dádiva ser uma pessoa que tem a possibilidade de reintroduzir uma espécie extinta nacionalmente. É um presente que não foi dado, mas é uma dádiva poder trabalhar no projeto. É provavelmente a melhor coisa que já fiz. Receptores e transmissores vão ajudar os cientistas a monitorarem e acompanharem a evolução do esturjão do Atlântico. É fantástico, é incrível, é a realização de um sonho. Um longo trabalho árduo com muitos colegas, é fantástico. A espécie já foi abundante no Mar Báltico, que banha os países da Escandinávia. O prefeito da cidade sueca de Kungälv vem implementando novas leis para tornar ilegal a pesca do esturjão do Atlântico. Muito bacana, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.